Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo previsões para Lula, o ex-presidente do Brasil. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aqui na descrição do nosso vídeo, neste maravilhoso canal, você encontrará os links para o Som da Prosperidade, Som de Abúndia, para melhorar a tua vida financeira, Grimório de Afrodite, um livro online para melhorar a tua vida amorosa, curso de Reiki Usui, nível 1, nível 2, para melhorar a tua energia. Tem também na descrição link para a loja Sofisticarla com produtos maravilhosos de alta qualidade, de alto padrão vibratório para embelezar a sua casa, né? Produtos de mesa posta maravilhosos. Bom, as previsões que eu vou fazer para o Lula são trazidas a partir das cartas, tá? Da numerologia dele, minha vidência e intuição. Farei primeiro uma análise numerológica do nome dele, né, ou melhor, dos nomes dele e da data de nascimento, e posteriormente vamos para as perguntas com as cartas. Caso você goste desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com amigos e familiares, seja membro e ative as notificações também do nosso canal. Bom, o Lula, ele é nascido, né? Fiz 3 numerologias diferentes para o Lula aqui. Fiz Lula, fiz Luiz Inácio da Silva, fiz Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o nome, o apelido, o nome de nascimento e o nome completo atualmente, né? Então, ele é nascido no dia 27 de outubro de 1945, né? Então, ele é regido pelo número 2 na numerologia. Ele está no ano 6. Pessoas que são regidas pelo 2 são pessoas sensíveis, pessoas emotivas, mas também tem uma veia muito boa para a diplomacia, para a política, para a conciliação. São pessoas com lábia muito elevada, são pessoas que tendem a ser carismáticas, tá? Na realidade tem 2 caminhos do 2, né? A pessoa, quando ela desenvolve bem essa potencialidade do 2, ela se transforma na pessoa carismática, tipo Lula, né? Poucas pessoas, acho que no mundo, são mais carismáticas do que o Lula, né? O Lula, ele, goste ou não dele, vamos admitir que o cara sabe se comunicar. O cara sabe falar a linguagem do povo, né? E o 2 tem muito disso. Quando a pessoa vai para o lado bom do 2, essa questão, mesmo não sendo o número da comunicação, é o número da sensibilidade, o número da diplomacia, o número de saber que palavras tem que falar na hora certa, né? Então o Lula tem muito disso. A pessoa, quando vai para o lado ruim do 2, aí tem a questão de sensibilidade emocional aflorada, a pessoa fica instável. O Lula não me parece ser esse tipo de pessoa. Me parece que ele foi mais pelo lado bom do 2, graças aos céus. Bom, ele está no ano 6, é um ano na numerologia que está relacionado à organização, né? A família, ele cuidando muito da família dele, muito do relacionamento amoroso dele, das amizades dele, ele tendo mais essa questão do tempo, né, com as pessoas queridas, se organizando mesmo também a nível financeiro, a nível profissional, digamos, né? Até porque existem, né, as pretensões para postular a presidência novamente. Ano que vem ele vai para o ano 7, que é um ano que fala de espiritualidade, de intuição, e há 2 caminhos para o número 7. O caminho da reclusão, né, do eremita, digamos assim, não associando a carta do tarô, tá, gente? É eremita no sentido mesmo da palavra, que é o número 7, quando a pessoa quer se fechar um pouco para o mundo. E há também o número 7 da pessoa que é analítica, é organizada, é aquela pessoa que pesquisa, que sabe tudo sobre aquele assunto e triunfa no final das contas. É aquela pessoa que se prepara para a prova e tira a nota máxima. Existem esses 2 caminhos para o 7. Então, creio eu que ele esteja indo por esse segundo caminho. Assim como ele foi pelo caminho 2 bom ao longo da vida dele, ele está indo por esse caminho 7 bom também para o próximo ano, né? É alguém que está se preparando, que sabe o que está fazendo, né, para que ele possa chegar lá, alcançar justamente esses patamares mais elevados novamente, como ele já teve por 2 mandatos entre, né, foi eleito em 2002, assumiu em 2003 e ficou até finalzinho de 2010, né, quando ele entregou a faixa para a Dilma, que foi ele que elegeu e que foi ele que reelegeu também. Então, ele tem essa potencialidade, sim. Bom, vamos ver então a numerologia do nome dele, ou melhor, dos nomes, né? Eu peguei aqui a numerologia do nome Lula, né, que é o apelido, no caso, apenas Lula, né, se tornou um apelido. Ele tem aqui um número do interior dele, é o número 4. Esse número 4
o número do interior fala de alguém muito organizado, muito prático, praticidade é o nome dele, né? Pragmático, detalhista, né? Uma pessoa que numa eleição pode se aliar com alguém, na outra vai se aliar com outra pessoa, quem for mais conveniente à estratégia dele, ao plano dele, alguém estrategista, o número 4 no interior, né? Número exterior 6 é o número preocupado com a família, preocupado com as tradições, preocupado, né, com as pessoas, preocupado em organizar, preocupado em embelezar o mundo, em tornar melhor a vida das pessoas ao redor dele, é o número 6, tá? E ele tem aqui a síntese do número 1, que é a síntese do líder, né? A pessoa que lidera, que comanda, o pioneiro, a pessoa que é ousada, que faz diferente das outras, é o número 1. Aqui no nome dele, me parece que é o nome de nascimento dele, que é Luiz Inácio da Silva. O Lula foi adicionado posteriormente, né? Então, Luiz Inácio da Silva. Ele tem aqui o interior 4 também, então a mesma energia que eu falei anteriormente. Exterior, ele vai ter o número 3, que é a comunicação, né? Sabe falar, sabe se comunicar, né? A pessoa que aprende com facilidade as questões, né? Que sabe também se posicionar bem, que sabe falar do mais pobre ao mais rico. E ele tem a síntese do número 7, que de novo a questão da análise, né, do planejamento, da espiritualidade, da fé, né? Eu acredito também dos laços familiares muito fortes, né, dos valores morais familiares muito fortes na cabeça dele, enfim. E o Luiz Inácio Lula da Silva é o número de interior 7, né, essa energia que eu falei agora. Ele tem essa questão da análise dentro dele, essa questão da perspicácia, né, da astúcia, da pesquisa, de estudar aquilo ali, a política, né, estudar com a vivência dele mesmo, né. Ele tem o exterior 1, que ele passa isso para os outros, que é o líder, é o cara que chega e faz, o cara que lidera, o cara que vence, né? E ele tem a síntese do número 8, que é o número do poder. Então, por um lado, há essa questão, ele gosta um pouco também do poder, mas quem não gosta, sendo sincero, né? Quem assume um cargo de poder acaba gostando um pouco daquilo ali, né? Então ele tem essa questão sim um pouquinho do ego, mas ele veio também para prosperar na vida e para ajudar as pessoas a prosperarem. Vimos que ao longo dos mandatos dele, ele acabou ajudando muitas pessoas de baixa renda, né, a melhorarem um pouquinho de vida, e isso tem tudo a ver com esse número 8, que a missão do 8 na Terra é prosperar e fazer os outros prosperarem também. Então a gente pega aqui, eu peguei aqui os destaques, né, as forças da numerologia do nome dele, né, sobretudo. Bom, de uma maneira geral, o nome Lula tem 3 números 3. Então, meu filho, 3 números 3 é o cara que mais se comunica. Eu nunca fiz uma numerologia de político, pelo menos, que eu lembrasse uma numerologia tão boa para comunicação como é a do Lula. Ele tem um posicionamento maravilhoso de número 3. Então, são 3 3 no nome Lula e um número 1. Ou seja, o cara se comunica e lidera. É o melhor nome numerologicamente falando para um político. Tá? Se não for melhor, no top 3, é um top... Porque realmente é um nome muito bom, muito auspicioso pela numerologia, tá? Ele vai ter também ao longo dos outros nomes dele muita influência tanto no Luiz Inácio da Silva quanto no Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai ter uma influência muito grande do número 1, né, da liderança, da capacidade de ser pioneiro, de comandar. E o número 9. O 9 é o número da generosidade, da fraternidade. É um cara que se preocupa com os outros, que se preocupa com os mais pobres, enfim. Então, vemos aqui as forças do número... As forças numerológicas aqui, levando em conta o nome Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai ter um número 5, 7 números 3, sabe? 7 números 3, o cara se comunica muito bem. 2 números 4, 1 número 5, 1 número 6, 1 número 8 e 4 números 9, né? Ele vai ter a ausência aqui do número 2, tá? Na numerologia dele. Ele vai ter a ausência do número 7 também na numerologia do nome dele. O que isso quer dizer? A sorte é que ele tem essa questão do 2 na data de nascimento. A ausência desse 2 e do 7 mostra justamente que, apesar dele ser um líder, ser carismático,
ter sido presidente, enfim, ter todo um preparo de vivência, essa ausência pode indicar também uma pessoa, numa análise numerológica, que a pessoa ela não teve um grau de instrução, um grau de ensino elevado. Então, justamente, né, ele acabou não tendo isso, mas a vida trouxe para ele a sabedoria, né, a sabedoria da vivência, assim como vários e vários brasileiros que às vezes não estudaram, mas tem sim a sabedoria da vida, né? E o cara, mesmo sem ter estudado assim, o cara sabe muito mais em alguns assuntos do que alguns muito estudados aí, né? Então essa ausência do 2 e do 7 nessa situação mostram isso, tá? Então ele vai ter esses posicionamentos muito fortes do 3, do 1 e do 9, falando de um líder carismático e generoso, tá? Bom, vamos agora com as previsões para o Lula, né? Vamos ver aqui. Lembrando que estou usando o oráculo da deusa, um oráculo que geralmente eu uso nas consultas. Já rezei previamente, claro, e vocês querem saber, né? Lembrando que eu fiz previsões aqui para o Lula, tem meses, e eu falei que ele ia crescer nas pesquisas e realmente cresceu, saiu de 28 para 40 e poucos. E falei que alguns processos contra ele seriam anulados, além dos que já tinham sido, né? Ou mesmo haveria uma absolvição, uma retroação em primeira instância, enfim, tudo isso ocorreu de lá para cá. Então vamos ver se ele terá novas situações positivas para ele na justiça. Vamos ver o que as cartas mostram sobre a questão jurídica do Lula. Bom, tirei 12 cartas aqui para a gente analisar isso de uma forma bem detalhada. Primeiro é a carta da mudança, a criatividade, a maternidade e a energia. Essas cartas juntas mostram uma mudança para melhor nesses processos, ou seja, ele conseguindo sim ser absolvido, conseguindo sim ser inocentado em muita coisa, muitos desses processos sem provas contundentes contra ele, né? Não vou falar que ele é um santo. Não, nenhum político é gente santo, tá? Quem tem político de estimação não vibra num padrão vibratório bacana. Mas eu vejo que os processos contra ele não tiveram provas ali, tá? Muitos deles foram por motivação sim, e parece que perseguição política, algo do tipo, tá? Porque eu vejo ele conseguindo provar a inocência dele em muitas coisas, conseguindo sim ter absolvição, anulação, enfim, termo jurídico correto aí quem entenda. A carta aqui do crescimento, a dúvida, o ódio, raiva, doença, saúde mostram que para o próximo ano ele deve se preparar porque vão tentar algum tipo de artifício para puni-lo novamente, tá? Algum tipo, e vejo isso por meio de atuação política e não jurídica, tá? Ou seja, a justiça inocentando ele, mas de repente ali no Congresso surgindo uma proposta de lei, uma proposta de emenda à Constituição para que quem foi condenado, mesmo que seja absolvido, não pode concorrer a cargo público por X anos. Esse processo não terminou, não pode concorrer. Algum tipo de artifício que vão tentar fazer especificamente contra a candidatura dele novamente, como foi ali em 2018, que barraram ali por conta dessas situações jurídicas, só que agora vai ser a questão política falando. Vai prosperar isso? Não, tá? Não vejo essa situação tendo êxito, sendo referendada, sendo, enfim, constitucional. Vejo ele conseguindo se safar, apesar de muita dor de cabeça, de muito estresse que vai ocorrer no ano que vem para ele nesse sentido e também no ambiente político. Tá? Vejo ele aqui muito protegido espiritualmente, não sei a religião dele, mas obviamente deve ter alguém perto dele ali que busca assim uma proteção extra, além só de orações e fé, né? Vejo trabalhos espirituais positivos protegendo ele, vejo energias positivas ajudando a ele, santos católicos, orixás, enfim, até algumas deidades que não são africanas e nem católicas, também protegendo a ele. Justamente, pessoas próximas ali no entorno dele têm essas espiritualidades, têm essa fé, e também quem são apoiadores dele geralmente são pessoas ali que gostam dele, que rezam por ele, né, que torcem muito por ele, gera um padrão vibratório positivo. Apesar de terem pessoas que fazem contra ele, fazem mal contra ele a nível espiritual, eu vejo que atualmente a carga positiva se tornou muito mais forte, né? Vamos ver se ele ainda terá algum tipo de complicação jurídica, mesmo vencendo essas no curto prazo que ele vencerá. Vamos ver aqui se ocorrerá algo aqui no futuro dele a nível jurídico.
negativo ou não. Olha, as cartas elas me mostram uma situação a longo prazo, tá? Não é uma coisa para agora ou para o próximo ano, mas é algum tipo de complicação, como se voltasse alguma coisa ali para uma primeira instância e ele fosse, sim, tivesse uma complicação nisso, chegasse a ter uma instância superior, tá? Mas isso ficará para depois das eleições. Mas Pedro, se ele for presidente, isso não pode andar. Exatamente. Caso ele seja eleito presidente, esse processo vai parar e só vai ser retomado após o mandato dele de presidente, tá? Ele já vai estar numa idade bem avançada. Não vejo a justiça sendo tão dura nesse caso com relação a ele, tá? Não estou julgando o mérito, se é inocente ou se é culpado, mas eu vejo que haverá sim, antes assim, até o final da vida dele, haverá sim algum processo que vai evoluir de uma primeira instância e vai para uma segunda. É uma coisa que parece parada no momento e vai continuar assim por mais um tempo. Só retoma quando ele for, retoma com punição, com tentativa de punição de fato, após o próximo mandato dele, caso ele seja eleito presidente, tá? Haverão outras tentativas, eu falei a nível político, haverão outros processos que vão andar nesse sentido, mas nada com tempo suficiente de impedir ali a tomada, a posse, né, digamos assim, dele, caso ele seja eleito presidente. Bom, então fiquem tranquilos que a parte jurídica eu vejo ele protegido. Bom, vamos continuar agora com a questão da saúde dele, né? Eu tinha falado, fiz previsões para ele, falando que via problemas cardiovasculares para ele. E de fato vejo. Só que depois disso, ele acabou até postando uma foto, né, com a namorada, ele com uma coxa grossa e tudo mais. Parece que está cuidando da saúde cardiovascular dele, graças aos céus. Vamos ver o que as cartas mostram agora para ele. Se houve alguma mudança para melhor ou se continua esse mesmo cenário. A carta da morte, renascimento e a crise. A tendência ainda existe, então ele tem que continuar cuidando, tá? Sobretudo ali na campanha, para ele não ficar cansado, né? Não ficar exaurido, porque a campanha é uma coisa corrida, uma coisa que pesa, e ele já é um senhor de idade. Apesar de ter muita vitalidade, ele já tem ali, vai fazer agora, né, 76 anos, né? Ano que vem ele vai para a eleição com 76 para 77, né, caso haja segundo turno. Então, é necessário sim que ele cuide melhor da saúde. Outras duas questões que a carta mostra: parte renal, para ele ficar atento, carta da Oxum, e a parte gastrointestinal, tá? Não vejo gravidade, tudo dá para ele cuidar, tá bom? Dá para ele cuidar, mas o que eu priorizo sempre é essa parte cardiovascular dele. Vamos ver agora a nível de integridade. Eu fiz um vídeo um tempinho atrás também falando de possível atentado contra ele, contra o candidato e contra o presidenciável Ciro Gomes. Contra o Ciro já ocorreu algo do tipo, né, em menor escala. Foi o preparatório daquilo que eu vi mais adiante. Vamos ver se para o Lula há algum tipo de risco ainda nesse sentido de atentado. Ou alguma coisa outra contra a integridade dele. Olha, as cartas falam de proteção. Eu tenho vários consulentes, várias pessoas que vêm no canal que têm contato com o pessoal do PT, mandaram mensagens e parece até que no próprio dia, ou no dia seguinte, o governador do Maranhão, aliado ali do Lula, falou que a segurança do Lula seria reforçada, né? Deu entrevista falando disso, e depois eu acabei também ficando sabendo que essa segurança foi reforçada assim. Que bom que seguiram as orientações aqui do canal. Veja ele protegido, a carta da Minerva, né? A carta da Mulher Selvagem falando disso também. Carta da Compaixão dos Ciclos. Essa energia de risco de atentado diminuiu contra ele, porque essa proteção aumentou, mas ela ainda existe. Os ânimos ano que vem estarão muito aflorados e acalorados, tá? Vejo tentativa sim de alguém indo contra a vida dele. Muito cuidado, sobretudo em comícios, caso ele faça no próximo ano, e em aeroportos, se ele for recebido em aeroportos, quando ele for recebido na cidade, aquela muvuca toda, muito cuidado com isso, tá? E mesmo em comícios, se ele estiver discursando lá, tem que ser revistado todas as pessoas antes dele ter esse comício, tá? Porque pode ter um maluco ali armado, né, do outro lado político, do outro espectro político, tentando fazer uma loucura. Então a segurança dele tem que ficar vigilante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos ver agora o principal que vocês querem saber, né, que é com relação a candidatura dele, se ele vence a eleição, se ele não vence, destino político do Lula. Vamos lá. Mas antes eu quero que você veja um recadinho aqui do nosso canal.
Bom, continuando então com as previsões para a política, né, relacionadas ao Lula. Vamos ver aqui o que as cartas mostram sobre política, eleição de 2022 para o Lula. Olha, vamos lá. As cartas estão boas para ele a nível eleitoral, tá? Mas vejo sim alianças sendo feitas, alianças até com pessoas que o partido dele acusava de algo, enfim, há pouco tempo. Vejo alianças com pessoas que até atualmente são contra ele, ele vai conseguir dobrar essas pessoas também por interesse vão se aliar a ele, né? Porque ele tem um potencial eleitoral muito bom. Então essas pessoas querem também, né? Querem se apegar a esse potencial eleitoral. Bom, vejo ele tendo essas alianças, muitas alianças. Eu vejo um amplo leque de alianças em torno dele, partidos, pessoas, enfim. As cartas mostram aqui ele conseguindo sim se destacar muito na eleição. Vejo sim que uma das vagas ali para o segundo turno é dele, tá? Muito difícil que isso não ocorra, tá? Curioso aqui. É como se ele precisasse fazer alguns recuos, assinar ali para um eleitorado diferente do eleitorado que está com ele atualmente, para que ele possa englobar mais pessoas. Então ele vai ter que assinar um pouquinho ao centro, um pouquinho à centro-direita até, para que ele possa diminuir a rejeição dele, que já está diminuindo, mas diminuir ainda mais para que ele possa se viabilizar, tá? As cartas aqui mostram alguns recuos, sobretudo na área econômica, tá? Vejo que daqui até a eleição, não esperem que ele vai ficar nesse patamar de 45% dos votos, 50% dos votos válidos. Ele não vai ficar nesse patamar a vida toda até a eleição. Esqueçam isso, tá? Ele vai ficar num bom patamar, acima sempre ali de 30%, vai, tá? Mas eu não vejo mais ele nesse poderio todo dos 50%, dos 45%, 50%, tá? O que eu vejo é que haverá uma ligeira queda dele à medida que os outros candidatos forem se apresentando, forem se colocando, tá? A carta da abertura e a dor mostram isso, ele perdendo um pouquinho de força, tá? De repente, esses candidatos que acham que podem ser a terceira via, conseguindo ali tirar uns votinhos dele, tá? Até porque hoje ele que está encarnando ali o anti-Bolsonaro, mas à medida que o tempo for passando, outras pessoas também podem encarnar isso. Então, veja essa perda de alguns eleitores, tá? Eu diria que na pesquisa eu não sei quanto que ele está, deve estar entre 40% a 50% atualmente, mas eu acredito que ele perca em torno, ele cai ali uns 5%, uns 10% no máximo, sendo pessimista aqui, desse eleitorado. Então, se ele está com 50, cai para 40, ele está com 40, cai para 35, uma coisa assim, tá? Mas ele não vai ser tudo de uma vez, vai ser aos pouquinhos. Perder 1% numa pesquisa, 2% em outra, 1% em outra, tudo margem de erro, até que chega um resultado por volta de 30%, 35%, 38%, que ele chegaria ali na eleição em torno disso, tá? E o restante, eu vejo sim os outros candidatos crescendo um pouco. Vamos ver se o adversário dele principal, o Bolsonaro, ainda vai conseguir crescer com votos dele. Vamos ver. Curioso, o Bolsonaro que tem um posicionamento muito ruim na carta, caso o Bolsonaro concorra, tá? Eu estou dizendo caso porque aqui a carta veio tão negativa. Vamos colocar a hipótese do Bolsonaro concorrer, tá? Que é a hipótese mais... Eu até posso fazer vídeos posteriores sobre o Bolsonaro, enfim, mas a hipótese mais plausível hoje é que ele concorra sim. E eu vejo ele tirando alguns votos do Lula, sobretudo nas camadas menos favorecidas, por conta de algum programa social, alguma coisa do tipo, tá? Mesmo assim, não vai conseguir superar o Lula nas pesquisas, não vejo isso. Vejo mais... as cartas me falam de outros candidatos, outras pessoas que não o Bolsonaro roubando esses votos. De repente um Ciro Gomes, de repente um candidato ali mais de centro, né? Enfim. Ciro Gomes é centro, né? Centro-esquerda, mas é centro. Outros candidatos que querem ser terceira via, roubando ali um votinho, 1%, 2% do Lula. Mas isso não vai tirar o Lula da liderança, tá? Nesse momento, não vejo. Vamos ver agora com relação à eleição. Ele vence a eleição contra o Bolsonaro, caso os dois vão para o segundo turno? Vamos ver. E uma outra pergunta em cima disso. Caso o Lula não concorra,
O Lula consegue fazer um sucessor, ele consegue, por exemplo, colocar o Haddad novamente, ou outra pessoa, caso ele não possa concorrer por questões de saúde, por exemplo. A gente está levantando a possibilidade aqui, não estou falando que vai acontecer. No momento eu vejo o Lula concorrendo, cuidando da saúde e concorrendo à eleição. Apesar do posicionamento ruim para o sistema cardiovascular dele, vejo ele se cuidando, vejo ele concorrendo. As cartas mostram vitória para ele, tá? A carta da vítima fala de alguém muito exaurido a nível de saúde. Assim, não vai ser uma vitória fácil, confortável, mas a vitória, a responsabilidade, a entrega, os ritmos, mostra aqui uma grande mobilização de outras forças apoiando ele, caso haja um segundo turno contra o Bolsonaro, e o Lula conseguindo uma vitória, apertada, mas vence, tá? Se fosse hoje, seria uma vitória tranquila. Na eleição vai ser uma vitória um pouquinho mais apertada. Vamos ver com relação a essa questão do sucessor, se ele conseguirá, não necessariamente sucessor, mas caso ele não concorra, se ele consegue colocar alguém no segundo turno também. Aí fica um pouquinho mais complicado. Consegue, mas fica complicado, tá? Não garantiria a vitória dessa pessoa. Mesmo que fosse o Haddad, por exemplo, eu não garantiria a vitória porque as cartas não estão tão bacanas. O Lula está com uma energia melhor do que qualquer outro candidato que o PT possa ter, tá? Vamos embaralhar aqui de novo as cartas para poder ver mais uma questãozinha. Essa pergunta que eu vou fazer agora para a carta é relacionada ao segundo turno. Caso o segundo turno não seja com Bolsonaro, o Lula vence a eleição? Vamos ver. Olha, caso não, contra o Bolsonaro ele vence, contra o Bolsonaro o Lula vence. Contra outro candidato, as cartas aqui mostram que vence também, tá? O que a carta me mostra é que entre os presidenciáveis todos, enfim, um ou dois no máximo poderiam vencer o Lula, tá? Um ou dois, no máximo dois poderiam vencer o Lula, mesmo assim apertado e ali virando nos 45 do segundo tempo, tá? Seriam esses dois únicos que poderiam vencer o Lula. A carta não diz nome, tá, gente? Mas são duas pessoas bem diferentes até entre si, pelo que eu vejo. Tem pensamentos políticos bem diferentes entre os dois, tá? A carta está me dando aqui uma energia de um homem. É um homem um pouco duro, um pouco, enfim, forte, sim, talvez até um pouco ríspido. E o outro eu vejo uma energia mais feminina, tá? Não diria que é uma mulher exatamente, porque todas as cartas desse baralho são mulheres, tá, gente? Que eu tô vendo pela energia, uma energia um pouco mais feminina, mais leve, digamos. Essa energia poderia também vencer o Lula. Mesmo assim, os dois não venceriam de forma fácil, seria no 45 do segundo tempo e seria um resultado apertadíssimo, tipo 51 a 49%. 50,2 contra 49,8, uma coisa do tipo, tá? Contra o restante dos outros 20 presidenciáveis, o Lula venceria com tranquilidade, tá? Vamos ver agora para o longo prazo. Entendo que isso aqui que eu vou falar agora não é previsão exatamente. O que eu vou falar agora é mais um vislumbre, porque a carta ela dá um panorama para a gente de 3 a 5 anos. Mas vamos tentar ver se o Lula se ele se reelege, se ele vai fazer sucessor, o que vai acontecer no futuro político dele, caso ele vença a eleição. E como será o governo dele também, né? O governo dele vai conseguir tirar o país da lama, caso ele concorra e vença, ele vai conseguir tirar o país da lama. Não vai ser aquele mesmo governo super próspero que foi ali o segundo mandato dele, mas vai ser uma coisa melhor, bem melhor do que está sendo o governo Bolsonaro, tá? Bem melhor do que foi o do Temer, bem melhor do que foi o da Dilma, tá? Vai ser um governo bom, razoável para bom, vai conseguir tirar o país do atoleiro, tá? Eu não vejo ele se reelegendo no sentido de ele não vai querer muito, ele vai meio que preparar um sucessor, apoiar alguém. Eu não vejo ele com saúde em 2026 para uma eleição, sendo bem sincero, tá?
para uma reeleição no caso. Bom, e essas foram as previsões para o Lula. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares. Caso você queira marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, não te custa nada. Ative as notificações, seja membro. Na descrição do vídeo tem produtos Sofisticare Carla com produtos para mesa posta de alta qualidade, tá? Som da Prosperidade, Som de Abúndia, curso de Reiki Usui nível 1 nível 2 e Grimório de Afrodite com magias para sua vida amorosa. Um forte abraço para você, que os deuses nos abençoem sempre e prosperidade sempre.